Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora. Só esperando para formar um público aí. Aqui é a transmissão sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Já está aí? Está aqui. Beleza. O pessoal já está ao vivo. Já está ao vivo. Vou apresentar aqui ao meu perfil e me apresentar ao outro perfil. Aqui ao meu lado, sou o Major Elituzarém Freitas, primeiro suplente vereador do município do Rio, presidente de uma associação de defesa dos policiais militares, dos policiais, né, da segurança pública. E estamos aqui para comentar, para fazer um contraponto, né, à imprensa, porque o monopólio da notícia, da verdade, ele não pode caber só aos veículos de comunicação oficiais. Então, como nós temos as redes sociais, nós vamos utilizar esse canal. Ao meu lado aqui o Daniel Silveira, também policial militar do Rio de Janeiro, policial militar, com uma rede social muito forte, e agora ele vai fazer a apresentação. Fica à vontade, Daniel. Bom, pessoal, para quem já me acompanha, só para agradecer sobre a transmissão. Presença e a paciência, né? Paciência que a gente acabou atrasando aí por conta da conectividade aqui, não estava muito boa. Você que é o Major Elituzarém Gomes Freitas, já sabe, briga aí muito pela melhoria da política no país. E ele vai começar lendo aqui o decreto que fala sobre a intervenção militar no país. Pode iniciar a leitura. Intervenção federal. A intervenção federal no Rio de Janeiro. Aqui está aqui o artigo 1º desse decreto. Fica decretada a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018, ou seja, vai até o fim do ano. Parágrafo 1º. A intervenção que trata o caput se limita à área de segurança pública conforme disposto no capítulo 3 do título 5º da Constituição e no título 5º da Constituição do estado do Rio de Janeiro. Só fazer uma diferenciação, vamos lendo ponto a ponto e falando. Existem grupos de intervencionistas, defendem intervenção militar. Intervenção militar é um conceito diferente. Tá? Seria intervenção nas instituições republicanas. Seria uma intervenção das Forças Armadas nas instituições republicanas. Então, esses dias um repórter fez uma pergunta que eu acho assim, até pertinente. Não, minto. Pertinente seria se ele perguntasse a diferença de intervenção militar para uma intervenção federal. Na verdade, ele fez uma pergunta que seria se essa intervenção não alteraria a soberania. Então foi uma pergunta capciosa, típica de um repórter esquerdista ou que não tem o mínimo de conhecimento para estar numa coletiva desse nível. Né? Então já deixando aqui, já vamos dar uma espetada, eu não lembro o nome do jornalista, então se já deu bem, espetado já. Mas dá uma espetadinha aí, porque não adianta colocar as forças de segurança, as Forças Armadas em xeque, né? Amedrontar a população com histórias de ditadura, até porque o Brasil não houve ditadura, tinha eleição, né? Se eleição indireta ou direta, mas isso representa a democracia. Né? Ditadura é Cuba, é Venezuela, é Coreia do Norte, onde o povo não vota, não dá opinião em nada. Tá? Então, exatamente. Vamos lá, Daniel. Aqui o parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é, por termo, a grave comprometimento da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro. Então essa parte é por termo, já deixa subjetivo. Segundo, aqui vem o comprometimento da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro. Depois de 50 anos, eles resolveram fazer do nada essa intervenção. Aí o Major comenta esse ponto. Um comentário aqui. Na verdade, nós, do final do governo militar para cá, foi quando começou o tráfico armado nas comunidades. Isso é fundamental esclarecer. Né? Nós tivemos aí na década de 70 a criação da Falange Vermelha dentro do presídio da Ilha Grande, que foi o quê? Uma facção, a criação da primeira facção brasileira, que organizou, né? Eles pegaram aqueles presos comuns e organizaram, né? Fizeram daqueles presos uma espécie de um coletivo, com ideais, com valores unificados. Primeira facção, Falange Vermelha. Quem fizeram? Quem é o autor? Quem foi o sujeito dessa história? Naquela época, era governo militar, havia a atuação de grupos terroristas, grupos leninistas, marxistas, com treinamento na China, na União Soviética, no leste europeu. Que a gente sempre bate nessa postagem.
são as ideologias leninistas, marxistas e gramscistas. A gente bate nesse ponto o tempo todo. Exatamente. Quando você busca o fundamento de Marx, de Gramsci, né, de Lenin, é um ideal de destruição. Para que a revolução, frase de Karl Marx, para que a revolução triunfe, não importa se nós vamos exterminar povos, se nós vamos exterminar civilizações, povos ou nações. E aí, quando vem um ditador como Maduro, ou como Kim Jong-un, né, ou como o próprio Fidel, e mata milhares de pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil, 1 milhão, vão dizer que Marx foi deturpado. Mas não, Marx não foi deturpado. Marx é isso. Marx prega exatamente que a revolução tem que triunfar, não importa quantas pessoas venham a morrer, não importa o sacrifício, né, humano que se faça para isso. Então, todos que seguiram Marx, Pol Pot também Pol Pot no Vietnã, no Camboja, matou milhões, enfim. Então, quando a gente fala... Todos revolucionários, entre aspas. O revolucionário nunca vence. Só revolucionaram o bolso deles e mataram o povo de fome. Exatamente. A revolução é boa, né, Daniel? Boa demais, as pessoas só que não alguns, conseguem passar fome. Exatamente. A culpa é do povo. Só aprender a passar fome que está tudo bem. E não ter liberdade nenhuma. Então, esses presos, que eles chamam de presos políticos, que não são presos políticos, por que não são presos políticos, Daniel? Preso político é quem discorda do governo, quer votar em outro cara, ou usa uma camisa diferente e esse cara é preso. Exatamente. Ele é preso político, porque ele discorda de ideais. Né? Eu acho que nós, daqui a pouco, vamos ser considerados presos políticos. Porque nós discordamos de posicionamentos e somos presos por isso. Né? Normalmente. Não temos nossa liberdade de expressão respeitada, prevista no artigo 5º, somos tratados por sermos militares como cidadãos é uma parte da sociedade fora da sociedade. Não é sociedade. Eu acho que não é nem ser humano ainda não chegaram a essa conclusão que nós somos humanos. Em que pese tem uma portaria interministerial que determina que se dê liberdade de expressão aos policiais militares nas redes sociais. Sim. Mas preso político é isso. É o preso que é preso quando ele discorda de alguém. Preso que era preso no governo militar, no regime militar, eram terroristas. Eram pessoas financiadas por ditaduras comunistas, paramilitares, grupos paramilitares armados, roubavam um carro forte, explodiam um banco. Inclusive uma presidenta, tinha participação com grupos paramilitares, líder de grupos paramilitares. Fazia parte da VAR Palmares, salvo engano. Então esses grupos, né, que enfrentavam o Estado, vamos lembrar que o AI-5 foi na década de 70, né, o ato institucional 5 que endureceu o regime militar contra os grupos marxistas. Que é o ato mais criticado pelos esquerdistas, como se os militares fossem monstros. Para a esquerda, o AI-5 é o ápice da maldade, ditadura. Da maldade. A ditadura que nunca tivemos. Mas na verdade, o AI-5 foi instituído para frear a violência dos grupos de esquerda. Sim. Esse é o fato. Sim. Então, quando esses presos foram colocados num presídio comum, alguém dentro deles teve uma sacada, né, que de 1937 para cá, né, Antônio Gramsci ele vem reformando o que Marx disse. Marx disse que a revolução ela seria baseada no capital, ou seja, no quanto o cara ganha, nas relações econômicas. Gramsci diz que essa revolução ela vai se dar baseada em como as pessoas se relacionam. Sim, como é que é isso? Bom, eu quero revolucionar uma família, por exemplo. Eu vou falar para a filha que está na adolescência, eu vou botar um professor lá, né, um Zé Bostinha, para fazer a cabeça dela de que o pai dela é um macho opressor, que a mãe dela, por estar fazendo comida, é uma oprimida, né, que o pai dela, por ter funcionários, é um capitalista, e que aquele bandido que está lá, que vai, que assalta, que mata, que estupra, nada mais é do que um revolucionário. Ele é um oprimido do sistema, então ele está revolucionando, buscando os direitos dele. Exatamente. Gramsci disse isso. Gramsci, ele quando esteve preso pelo similar regime ao socialismo, que é o fascismo, né, o nazifascismo, eles têm os mesmos ideais, por isso eles se estranharam. Ele foi preso por Mussolini, ficou preso 6 anos, e no livro Diálogos do Cárcere, ele ensinou como revolucionar, como fazer uma revolução sem usar o quê? O proletariado. Porque o proletariado, na Primeira Guerra Mundial,
e na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Primeira Guerra, né, na Segunda Guerra eles já tinham visto isso. O proletariado, o trabalhador da fábrica, ele se danou se ele estava lutando pelo dono da Ford, pelo empresário, ou se ele estava lutando para o país. Ele levantou a bandeira do país e falou, não, eu sou russo, eu sou francês, eu sou britânico, eu sou alemão, vou lutar pela nação. Né? Então, para desconstruir esse ideal, né, entendendo que o proletariado, o povo, ele ainda continuaria lutando pelo conceito de pátria, o que Gramsci disse? Vamos atacar as relações sociais e vamos ajudar a produzir, né? Vamos incentivar o consumo de droga, a prostituição, os pequenos roubos, vamos proteger essa classe e vamos utilizar, só vou concluir esse raciocínio, vamos utilizar essa classe para fazer a revolução. Ou seja, toda essa classe, aspas, vista pela esquerda como excluídos sociais, a intenção é que eles oprimam a sociedade, como está acontecendo hoje. O bandido oprime a sociedade, você não sai de casa, você não vai para determinados lugares, você não compra joia, você não troca de celular, você não troca de carros, você não troca de casa, de nada, se você não pensar se aquela região é perigosa, que o bandido pode fazer com você. Né? Você não pode postar um texto, um vídeo, nada numa rede social sem ser invadido, atacado pelos militontos, né? Pelos patrulheiros ideológicos. Os idiotas ideais. Os idiotas úteis do politicamente correto. Né? O carnaval aí, eu queria ter falado sobre isso, mas eu não tive tempo. Pô, ridículo. Mas eu falei lá. Não pode fazer, eu vi teu vídeo, não pode usar fantasia de mulher, não pode usar fantasia de índio, não pode usar isso, não pode usar aquilo, porque está ferindo. Ah, bom, não pode usar fantasia de índio, mas o índio usa roupa branca. Isso é apropriação cultural, não é? Ou seja, é uma palhaçada. O índio de hoje, ele não é mais índio. Ele está... de Oscar. Vamos botar de Oscar, de cordão de ouro, andando de Hilux. Exatamente. É só perguntar para os nossos amigos, se vocês tiverem algum amigo militar que atua na região de fronteira, né, no interior do Brasil, vai saber disso. O índio anda de Hilux e de iPhone 7. É o último, né? iPhone 7. iPhone X, iPhone 10. Não quer dizer, não tem essa questão mais. Tem questão só mais que o politicamente correto ele veio para infernizar a gente. Zarabatana o já homem não pode se vestir de mulher, mas o Pablo Vittar pode se vestir de mulher. A hipocrisia ser chamado é de demasiada. Mulher, ainda que o aparelho genital dele, toda a constituição dele seja masculina. Toda a constituição genética que é impossível de ser mudada. Mas então, enfim. gente, que é importante, Gramsci vem para reformar. Gramsci falou, usem os marginais, usem os excluídos em favor da revolução. Os presos que foram postos na Ilha Grande, né, leninistas, marxistas, guerrilheiros, com esse ideal, o que eles fizeram? Começaram a dominar o presídio. Inclusive tem um livro, tem um filme que eu posso recomendar, quem não tem tempo, não tem muita paciência de ler livro, assiste o filme 400 contra 1, a história do Comando Vermelho, que nesse filme já se fala, explica, nesse filme se explica um pouco ali o que aconteceu, que foram os presos de esquerda, guerrilheiros, terroristas, influenciando os presos comuns. E dali saiu uma tríade, o lema, paz, justiça e liberdade. Paz, justiça e liberdade é o lema do Comando Vermelho. Hoje, se a gente for olhar... Eles têm uma ideologia. É a facção mais antiga e é a facção mais organizada e politicamente engajada. É o Comando Vermelho. Então, essa facção, né, se a gente for ver, ela guarda similaridade a um partido político, que eu não vou falar não precisa falar o nome. Mas que diz o seguinte, o lema é socialismo e liberdade. Primeiro que onde há socialismo não há liberdade. Não existe. E quando a gente pega paz, justiça e liberdade, você pode traduzir o seguinte, paz e justiça são ideais, são pretensões do socialismo. Quando você tira paz e justiça e substitui por socialismo, você tem o quê? Socialismo e liberdade. Exatamente. Quando você tira a palavra socialismo, você tem paz, justiça e liberdade. Então, o Comando Vermelho e uma facção, aliás, um partido do Rio de Janeiro, guardam a mesma singularidade. E outra, caminham juntos. Lado a lado. Tá? Morreram 10 bandidos aqui, a polícia está sufocando. Jacarezinho, quem aparece? Quem apareceu para defender o narcotráfico? Exatamente aqueles que defendem o socialismo, ou, leia-se, a paz, a justiça e a liberdade. Então, é importante a gente destacar isso. Existe uma alteração na ordem pública do Rio? Sim. Sim, a polícia ela tem que atuar na preservação e na manutenção da ordem pública.
Quando a ordem pública é alterada, você tem uma rua, um cara está de pistola na mão, ele está impedindo a entrada das pessoas. Não está sendo alterada a ordem pública? Isso aqui, Daniel, por que eu estou entrando nesse adendo? Aquele criminoso lá, que é da associação lá do Jacarezinho, da Associação de Moradores, Sim. disse que na favela não tem traficante, que na favela tem varejista do comércio de drogas. E que a polícia não deveria atuar ali, que a polícia deveria prender os traficantes que estão na Zona Sul. Eu concordo que tem traficante na Zona Sul, os Sim. barões do pó, quem traz a cocaína, claro que tem. dificilmente está na favela. Concordo? Dificilmente. Quem tem esse link, quem consegue botar um navio no Porto do Rio com 100 fuzis AK-47, ou trazer de Miami, ou trazer cocaína da Bolívia, essa pessoa, ela dificilmente ela vai estar no morro. Mas quem está no morro lá armado de fuzil também é traficante. Claro que então é. a polícia, dizer que a polícia só tem que atuar na Zona Sul é o discurso da mentira, do bandido, do hipócrita, daquele que quer desqualificar o trabalho da polícia. A polícia caberá a manutenção da ordem pública. Volto a dizer, um cara de pistola na mão impedindo o acesso da sua mãe à igreja, ele não está impedindo a ordem pública? Claro que ele está impedindo. Ele está afetando a ordem pública. Tá afetando de todas então, as se maneiras. ele está desarmado, a polícia atua com ele desarmado. Se ele está de pistola, a polícia tem que estar de fuzil. Se ele está de fuzil, a polícia tem que estar com AT-4, com Stinger, com superioridade bélica. E tem que atuar. Tem que atuar batendo energicamente. Esse cara tem que ser subjugado. Então, fazendo esse comentário. Vamos botar aqui a lei do abate. Tem muita gente que está colocando a lei do abate. Se você vir hoje uma pessoa dentro da favela armada com um fuzil, a evidência é muita obviedade. Ele quer estar disposto, inclinado a cometer crimes contra a sociedade, contra o Estado, leia-se de letra maiúscula. Na verdade, é um terrorista. É um terrorista, que ele está querendo dominar o território do Estado. Mas deixa o Major fechar o pensamento. No Brasil, nós não temos leis que amparem a atuação da polícia contra esses grupos. Não temos. Tá, o Estatuto de Desarmamento, ele mais prejudica... Filme 400 contra 1, Eliane Liga está falando aqui. O cidadão de bem, ele mais prejudica esse famigerado Estatuto de Desarmamento, ele mais prejudica... Dá licença, Bibiano. Sei porque a gente fala muito, né? Fala muito. Mas... Então, a boca fica seca. Então, essa lei, ela não ampara o trabalho da polícia. Por quê? Nós temos o Estatuto de Desarmamento, que vem mais para prejudicar aquele cidadão que tinha um revólverzinho em casa, uma 380, ou o policial que tenta comprar arma ou munição. Desarmou justamente a sociedade. Porque o vagabundo. E o vagabundo permaneceu armado. Porque o vagabundo, para ele, a lei ainda está branda. Então nós deveríamos reestruturar a nossa legislação. Tem que ter uma lei que combata o narcoterrorismo. E o modus operandi da polícia hoje também. O modus operandi que ampare a atuação da polícia. Que ampare isso, porque a polícia quer agir. Então, eu não estou falando por corporação, estou dizendo policial. O indivíduo policial, ele quer de fato agir pela sociedade. Então, se ele não tem um amparo jurídico e nem tem um amparo, vamos dizer, do próprio governo hoje, do Estado do Rio, ou seja o Estado que estiver em decadência, esse espiral descendente que a gente tem, se não tiver esse amparo, é impossível da polícia agir. Por melhor que seja o comando, ele acaba ficando lacrado a uma ordem de cima. Então lacrado, uma expressão possua. Ele fica cerceado. Cerceado. Lacrado fica complicado. É cerceado. Ele acaba não tendo esse poder. Lacração é ruim. Vamos no terceiro item. Mas esse segundo item foi falado da alteração da ordem pública. Por essa isso, é a alteração. A ordem pública está alterada no Rio, sim, mas não é de hoje. Tá? Não é de hoje. E não vai ser só com essa medida, mas isso nós vamos falar mais à frente. Vamos falar mais à frente. Aqui o artigo 2º fica nomeado para o cargo de interventor o general do Exército Walter Souza Braga Neto. Parágrafo único, o cargo de interventor é de natureza militar. Eu não tenho que falar desse general... Não falaríamos do general, mas ele tem uma carreira brilhante no Exército. Mesmo que não fosse, não falaria. Parabenizar. Né? Parabenizar, porque somos militares, exatamente. Podemos falar. Artigo 3º. Eu deixei ele falar antes aqui, senão me dava um DRD. Então eu deixei ele falar. Outra coisa, gente, independente das nossas críticas ao governo, nós desejamos que Deus, nosso Senhor, abençoe esse general na missão dele. Que é uma missão difícil. Porque vidas estão sendo ceifadas. E que ele não se submeta a esse governinho podre, criminoso que está aí. Exatamente. Que ele honre as estrelas dele, a carreira dele, e faça pela sociedade que está morrendo e pelo policial que está morrendo. Exatamente. O nosso problema é ficar enterrando pessoas de bem. Justamente. Se for para enterrar bandido todo dia, pode me botar de coveiro, Daniel.
eu fico lá. Eu também nem cobro não, trabalho de graça. Se for vagabundo, eu trabalho de graça. Agora, ficar vendo pessoa de bem, cidadão de bem, criança... Não tem como. Pô, gestante baleada morrendo, né? A gente vai chegar nessa parte do assunto e falar sobre os vagabundos e sobre essa violência que está tendo essa intervenção. Isso aí. Prepara a pipoca que essa live vai ser demorada. Essa live vai ter uns 30 minutos a 40 minutos. Até porque a gente vai abrir espaço para as perguntas. 30 minutos. Tentar limitar. As atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, necessárias às ações previstas no título 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º, o interventor fica subordinado ao presidente da República. Na prática, ele é como o presidente da República, e na prática concreta, temos 2 governadores hoje no Estado do Rio de Janeiro. Um governador, que é o general Braga, ele é o responsável pela segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então, polícias civis, militares, bombeiros militares e o sistema carcerário, todos então sob ordem desse general. Vai comentar isso, Mauro? É importante. Eu acho que ele podia, por mim, Daniel, ele podia assumir até o Estado todo, porque a gente já não tem governador. Exatamente. A gente não tem governador. Né? Reclamaram do Crivella, eu tenho minhas críticas a ele, mas reclamaram que ele viajou. A gente tem um governador que não viaja, mas também não resolve nada. Né? Exatamente. Tudo fica dependendo de terceiros. Ele perdeu o controle do Estado hoje. Cadeira vazia, não segura nada. Não segura nada. Exatamente. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Isso é importante, porque, vamos lá, independente da gente estar sob uma intervenção ou não, nós estamos numa dificuldade de logística. Quando digo nós, eu digo forças de segurança. Né? Porque desde a gestão Beltrame, Cabral Beltrame, muito dinheiro foi injetado na segurança pública, mas foi mal injetado, foi mal direcionado. A logística foi falha. Eu tenho um projeto que vai durar no mínimo 4 anos e eu vou botar a estrutura para esse projeto, eu vou botar uma estrutura, Daniel, que não seja de alvenaria. Olha só o raciocínio. Eu estou botando um projeto que vai durar no mínimo 4 anos. Sim. Aí eu vou lá e alugo um container. Eu boto o policial numa área de risco, né, onde um projétil de 9mm, munição full metal jacket, atravessa 2 containers aí com facilidade. Eu boto o policial dentro do container para ficar 4 anos, sabendo que o meu projeto vai durar 4 anos. Então, quer dizer, isso aí foi de uma irresponsabilidade, foi de uma covardia. Então, somente um programa eleitoreiro. De uma maldade sem tamanho. Eu acho que caberia até uma apuração criminal de quem fez isso. Sim. Por quê? Se eu sei que o território é hostil, se eu sei que o policial vai ficar lá no mínimo 4 anos, qual é o meu fundamento, qual é a minha ideia? Da estrutura de segurança. Então teria que ser uma estrutura de alvenaria, com blindagem, de preferência com seteiras. Tem pergunta? Dá licença. Lê a pergunta que eu vou... Eu vou ler uma pergunta aqui. Deixa eu ler, daqui a pouco você fala pra gente. Então, logística. Falando de logística, falando de estrutura, pouco se investiu. Nesses últimos anos, né, agora já estamos em 6 anos, já estamos em 10 anos da gestão Cabral. Nesses últimos 10 anos, o direcionamento do recurso foi mal feito. O policial, para trabalhar, ele precisa de uma viatura em condições e que seja taticamente adequada para o serviço policial, considerando que nós temos buraco, bueiro, quebra-mola no Rio de Janeiro. A comunidade tem um terreno acidentado, então você botar Voyage, Ford Ka para atuar nesse terreno é desperdício de dinheiro, é tapa na cara do contribuinte. Fora o valor dessas baratinhas aí. Não vou nem questionar, mas muito, não. Falando da parte tática, a parte técnica, não atende. Por outro lado, nós temos o armamento obsoleto, né? O bandido, a droga, mais para frente o Daniel vai falar isso, a facção, as facções, as bocas de fumo vende todo dia. Eles entraram agora no roubo de carga. Pô, Daniel, você não está aparecendo esse aqui. Está aparecendo, tem que agora recua um pouquinho. Então, aqui, gente, o Daniel aí. Opa! Porque ele é pequenininho, para caber aqui é complicado. Aqui, tá me apertando aqui. Então, o tráfico, ele tá sempre lucrando e comprando novos armamentos. Enquanto a polícia, ela depende do quê? Do recurso do Estado.
E aí você tem N problemas, você tem um lobby da Taurus. Falou aí, Major, sobre comprar armamento. Pode parar o raciocínio? É a pergunta dela? Não. Sim. Dentro do raciocínio. Pode, fica à vontade. Olha só, sobre comprar armamentos, aqui para vocês copiarem essa ideia. Antes de qualquer política idiota, isso é política idiota, o politicamente correto hoje é uma política idiota do grancismo que dominou o tripé social hoje. O Brasil é o único país que teve sucesso em dominar o grancismo. Então vamos lá. Hoje quem financia o tráfico, toda essa intervenção, ela se dá por conta do usuário. O usuário viciado, ele financia tudo isso. Então, o viciado que vai assistir com certeza essa live aí, com certeza vai chegar, aquela maconha que você compra para fumar em casa, a cocaína, o crack, a heroína, todo aquele grama que você usa, você está financiando. Então, o culpado de todo esse câncer da sociedade, essa intervenção, talvez essa especulação de uma intervenção nacional, ou essa expectativa até da própria sociedade, então o culpado é você. Você é fraco. É você que é a doença da sociedade. Você não se trata de um doente. Doente é um mal patológico, é um dano genético. Isso que você tem hoje é um dano causado. Você vai lá e cava essa sepultura. Você transforma. Você é o elo, é simples. Sociedade e tráfico. Tu acha que um tráfico... Crime. Você acha que um narcotraficante ele vai cheirar aquele pó, que ele vai injetar aquela heroína ou fumar aquela maconha sozinho? Ele não usa droga. Não usa drogas. Pra você, idiota. Exatamente. Você é o burro para usar. Então você sai desse meio aqui, a sociedade, e você acaba se tornando o elo de ligação do crime e sociedade de bem. Então é você que é culpado. Então se o seu filho uma hora vira um usuário, ele não é mais um usuário, um doente, ele é um criminoso. Então nós aqui, nós defendemos a criminalização do usuário, porque esse é tão bandido quanto o próprio narcotraficante que está no morro hoje e o próprio traficante que está na cobertura na Barra da Tijuca, seja em Copacabana ou no Leblon. Então você, usuário, é o culpado de tudo. Não se trata hoje do traficante, que o traficante nada mais é do que um gestor das finanças dele e de mais alguém. Você financia com seus R$5, 15, 30, você vai lá e compra o calibre 38, Glock, 9mm, AK-47, seja lá o armamento que eles tenham na favela. E vai matar justamente o cidadão de bem. Ele é o reflexo da sua arrogância, da sua prepotência em dizer que você é só um doente, você é um maldito que não deveria hoje estar inserido na sociedade. Então você tem que ser penalizado de forma muito mais enérgica. Não só como hoje ele é penalizado, mas não tem uma sanção punitiva. Na verdade, não há penalização. Não existe. Ele é até citado no Código Penal, mas ele não tem uma sanção. O que nós defendemos, que fique claro, você tem dois tipos de pena, restritiva de liberdade e restritiva de direitos. Né? Sim. Nós podemos até pensar em pena alternativa, para que você não entre naquele discurso de cadeia cheia, que é uma mentira. Depois vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos. Né? A maior população carcerária do mundo. Mentira, tá? Mentira. Nós somos a maior população nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Prestem atenção nesse cálculo aqui que ele vai falar. Isso é muito importante. Cabe até um vídeo sobre isso. Isso é muito importante. Mas nós somos a terceira maior população em números absolutos, não em números relativos. Para se considerar o número de presos, temos que considerar o número de habitantes do país. Tá? Mas a gente vai usar isso em outro tema. Outra live, isso cabe uma live só sobre isso. É uma live só sobre esse assunto. Mas o fato é que o viciado hoje ele não é punido e ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Porque assim a gente freia não só o consumidor, aquele que realmente é viciado, mais para cá, Daniel, um pouquinho. Não somente aquele que é realmente viciado, mas também aquele que é o esporádico, aquele que usa no final de semana. Por exemplo, a balinha, né, que é o êxtase. O MD, né? MD também é o mais novo, né? O MD é o mais novo. Eu nem estou acompanhando. A maioria das pessoas que tem recurso, né, o jovem, não, pô, sou do bem, mas toma a sua balinha, está contribuindo ao que o Daniel está falando. Né? E também, Daniel, vamos fazer uma live sobre legalização das drogas. Sim, legalização das drogas, isso é importante. Sou extremamente contra, mas eu quero discutir. Totalmente contra. Eu quero que me provem. Aonde deu certo. Se isso dá certo. Se me provarem, tá? E pode botar os Estados Unidos como exemplo. Não, é evidente que eles vão botar a Holanda. Todo mundo fala assim, a Holanda aqui é permitido, só que eles lá já reconheceram o erro deles e já estão tentando legislar contra isso. Infelizmente se tornou uma cultura onde você vai, por exemplo,
onde que é tudo liberado, até o bolo de haxixe? Amsterdã. Você vai a Amsterdã, você compra na padaria um bolo de haxixe. Só que os pontos turísticos naquela localidade, daquela região, já estão tão degradados, tão perto da criminalidade, que eles já estão legislando contrariamente vamos falar isso. disso em outra live. Em outra live. Essa aí é muito boa, esse tema é ótimo. É muito bom. Eu gostaria que, até de debater, faça um desafio público aqui, ó, Marcelo Freixo... Pode compartilhar o vídeo aí, por favor, quiser, compartilhem para poder crescer a ideia. Esses militantes aí de esquerda que defendem as drogas, pode chamar a gente para um debate que eu vou adorar. Sim. Eu vou adorar. Me provem que a Onde legalização das drogas e que vai dar certo. Fazer bem para o país, que eu passo a defender. Ou até vou usar droga também. Até o Dom tem que provar. Então vamos lá. Retomando aí o quarto item do decreto, Daniel, só para a gente... Quarto item. Artigo 4º. As atribuições previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do governador do Estado do Rio de Janeiro. É aquilo que a gente já tinha falado. A gente já tinha falado, exatamente. Aqui tão somente aqui vai abreviar que o general ele só está então no comando da segurança, mais nada. É artigo 5º. Pode? Não, só reafirmar que nós defendemos sim medidas restritivas contra o usuário. Contra o usuário. Isso aqui a gente deixa claro. Prisão combinada com tratamento, tudo isso tem que ser discutido. Bom, mas é isso aí, gravem bem. O usuário hoje sempre foi criminoso. Se você voltar... Eu vou dar um testemunho aqui, Daniel. Fala aí. Eu entrei na polícia em 99, concurso de 99, sentei em praça em 2000 e a partir de 2012 eu estava nas ruas. Sim. Até a implementação, né, da 9.099 e da 2000, qual é a lei do sursi, que vai até 4 anos? Sursi criminal. Eu me esqueci, uma vai crimes até 2 anos, depois até 4 anos. Isso. Até a implantação dessa legislação feita pelo gramicista, comunista Fernando Henrique Cardoso, FHC. Nunca foi de direita, nunca será. Mas não chega nem perto de ser de direita. Será. Quem nunca pensa será. que ele foi de direita é um porra. Nunca será. Então, desde a que ele fez com o apoio do Lula, como foi também, chega mais para cá, né? O Estatuto do Desarmamento também foi isso. Foi FHC com o apoio do Lula. Sim. Para provar que os dois jogam no mesmo time. Isso aí, só para você entender. Tesouras. Teoria das tesouras. Finge que está brigando, mas está junto. Justamente, são duas pontas. E se unem no final. E então, até essa época, eu me recordo, Daniel, que a gente pegava o viciado na rua, levava para a delegacia e ele ficava preso. De 2002 para cá, 2003, né, nos anos que se seguiram, até 2018, né, já se passaram aí 16 anos, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi tanto viciado, tanto usuário de drogas. Essa medida, entre outras, elas foram uma mola propulsora, elas aumentaram, elas dinamizaram, elas estimularam o consumo de droga. Exatamente. Okay? Mas isso é um plano Gramsci. Isso aí, qualquer policial que estiver assistindo a live aí, principalmente os mais antigos... Os mais antigos sabem muito bem disso. Podem afirmar, podem fazer comentário aí e lembrar. O policial pegava o viciado, levava, ele ficava preso. Chegamos a 32 minutos, vamos ter que chegar aos 40. Vai ter que chegar aos 40 para acabar. Desculpa aí, produção. A gente está ficando moderno, tá agora. Está ficando agora, tá que tem 3 celulares aqui em tempo hoje. A gente fica assim. Tá todo mundo olhando para um lado e para o outro. Então, policiais antigos, eles vão lembrar do que eu falei. Eles lembram. Nós pegávamos o viciado ficava agarrado e, por fim, isso desestimulava o consumo de drogas. Okay? Toda a máquina do Estado, todo o conjunto de leis, desde que a esquerda assumiu o poder nesse país, ele veio para enfraquecer a polícia, fortalecer o traficante, fortalecer o marginal, fortalecer o consumo de drogas. Okay? Esse é o objetivo. Para quem acha que é teoria da conspiração, é só lembrar o Foro de São Paulo, que vai ter que ser outra live. O Foro de São Paulo é importante e existe. Mas vamos falar outra live. Outra live, mas você tem que saber que existe. Foi fundado em 89. Então, Foro de São Paulo, Lula, Fidel e todos os grupos produtores de cocaína da América Latina se juntaram para fazer o Foro de São Paulo. Exatamente. Então, só falta um, né, hoje, para ser eleito presidente. Infelizmente, mas não vai ser, nunca será. Nunca vai ser. É Bolsonaro. Então, vamos ter Bolsonaro, se Deus quiser. Bolsonaro. Então, o que acontece?
todo esse calhamaço de ações, ele veio para enfraquecer a polícia. Hoje nós temos uma intervenção do Estado, mas nós temos a polícia fragilizada do ponto de vista logístico, do ponto de vista... Posso cortar? É importante. Pode, por favor. Olha só, do ponto de vista logístico, a Polícia Militar é enfraquecida. Então o Major cita aqui agora os 4.000 aprovados do concurso de 2014 muito que ainda importante. Não foram chamados. Muito então, importante. sobre o concurso, que ninguém foi chamado, eu ia falar das logística. soluções. Eu ia colocar isso nas soluções. Então deixa né? Eu ia colocar nas soluções. Por que nas soluções? Mas já podemos falar. A polícia está enfraquecida do ponto de vista da legislação e do ponto de vista financeiro, né? E do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, quem ataca a polícia? A mídia, os formadores de opinião. Sim. E nós estamos aqui para quê? Para contrapor, para bater de frente e mostrar que não é essa a realidade. Né? A polícia ela precisa ser valorizada. O policial corrupto ele só existe porque o sistema permite isso. Permite, às vezes até força. Até estimula. Até estimula. Rudolph Giuliani, em 94, foi promotor de Nova York, assumiu a polícia de Nova York aos trancos e barrancos. Taxa de homicídio estava maior que do Rio de Janeiro e índice de corrupção. Foi a década da depressão da polícia, onde todo o modelo e o sistema e logística mudou. E o que ele fez? Investiu na polícia. Ele investiu. Ele colocou a teoria da tolerância zero, que é até hoje utilizada. Implementada. Teoria das janelas quebradas e tolerância zero. E elevou o nível da polícia. Então... E baixou drasticamente a violência. Investir. Aí a gente vai fazer agora o comentário contra os governantes, né? Que fique claro, a gente não está citando aqui nenhum órgão, nenhum elemento de execução, porque você pode ser o comandante-geral da PM do Rio e você vira elemento de execução quando você é governador. Sim. E assim vai, o chefe de polícia é elemento de execução. Porque se ele não fizer a política do governador, ele está exonerado. É assim. É no mesmo dia. O sistema é desse jeito. Basta lembrar que o Sérgio Cabral e o José Mariano Berincá Beltrame trocaram de comandante-geral 8 vezes na gestão deles. 8 vezes, certo? Então, gente, o que é importante dizer, se não investir nas forças de segurança do Estado, não adianta decretar uma intervenção federal como essa, até porque essa intervenção ela não está acompanhada ainda de uma GLO, que é o poder para que as Forças Armadas atuem como polícia. Como poder de polícia. Que até então as Forças Armadas não têm o poder de polícia. Eles têm atuado esporadicamente, em algumas comunidades, como foi no caso da Maré. Mas para que atue com respaldo, tem jurídico, que ter a GLO e outra. A questão que eu vou levantar, as Forças Armadas vão entrar com a logística, elas vão entrar confrontando direto. Por exemplo, nós temos que operar. O que está acontecendo no Rio está acontecendo porque o capim, a expressão é essa, o capim está alto. A bandidagem está muito bem armada, são muitos soldados do crime e... Chega mais para cá, Daniel. São muitos soldados do crime. Se aí a gente coloca do outro e dá sequência. Se quiser, já bota esse aí, não vai ler mais outro. Só um minutinho. Já pode conectar. Conecta no meu Facebook aí nesse celular. É porque aqui, gente, se cair essa transmissão aqui, é porque a bateria está no fim. Aqui, a gente vai dar uma pausa. Acabou a bateria do outro também. Eu acho que isso não tem problema. Complô do Freixo. Esse aqui tem condições? Preventivamente. Tem um carregador? Se tiver o carregador, eu coloco aqui. Falta 4 minutos. 4 minutos só. Vamos tentar encerrar. Nosso limite é 40 minutos para não ficar muito pesado. Então, o questionamento é como as Forças Armadas vão atuar no Rio. Por quê? Porque se for para o confronto direto, nós podemos ter o que nós tivemos na Maré. Desde 1978 não morria um militar em combate. E morreu o cabo, salvo engano o nome dele, Mikami. De origem japonesa. O cabo morreu na Maré. Um militar morreu no complexo da Maré em confronto com marginais. Então, como vai ser essa atuação? Se a atuação for logística, ou fornecendo logística à polícia, melhor ainda, ótimo. Porque a logística da polícia está comprometida. O policial, não é poucos casos não. Tem um amigo que é até seguidor da minha página, ele numa troca de tiros, Sargento Marcelo, o fuzil estourou no rosto dele, lá na área de olaria, ou seja, uma área conflitante, uma área perigosa. Se esse apoio for político, se esse apoio for tático e financeiro, ótimo. Por quê? Vamos falar agora dos 4.000. Nós temos 4.000 candidatos aprovados desde o concurso de 2014. Não estamos fazendo política barata, não. Não se trata disso. Mas são 4.000. Se a gente tivesse 4.000 homens nas ruas... mais nas ruas. Gente, pelo amor de Deus. A questão tem batalhão, Daniel, tem batalhão da Baixada
tá? Com população de quase 150 mil habitantes, município com quase 150 mil habitantes, que simplesmente tem 140 policiais. Adianta falar mal da polícia, gente. Pelo não tem como, não tem logística, não tem pessoal. A culpa é de quem? A culpa é do policial. Se fosse 139 Tony Stark, 139 Homem de Ferro, não ia Era dar diferente, conta. pô. Talvez, mas não ia dar conta. 150 mil habitantes, gente. O Tony Stark tem que tomar banho, tem que descansar, tem que ver a mulher dele. Como é que um policial consegue viver assim? Com a escala estafante, está matando a tropa. Não tem viatura manutenida pela própria tropa. A própria tropa está fazendo essa manutenção. Carnaval tá aí, nossos homens não tiveram folga. Armamento obsoleto, salário ruim, salário atrasado. Então, essa intervenção ela teria que servir para estruturar as forças de segurança. Para isso. Falando do 4 mil, se a gente pega esses 4 mil, eu fiz um cálculo, nós tivemos na Alerj, ano passado, num debate, fizemos uma articulação com o sindicato, com outras entidades, com um deputado federal de Brasília, levantamos 14 meses de recurso para esses candidatos. Então, se isso fosse aplicado, se esses homens fossem formados, eu falei isso lá na audiência pública, hoje, cada batalhão teria dobrado o seu efetivo. Exatamente. A sensação de segurança que você, contribuinte, cidadão, você hoje sente a ausência da sensação de segurança, sentiria diferente. Ela seria aumentada. Porque onde você tem 2 viaturas, você tem 4 rodando. Fora que, como eu disse, tem que investir no capital humano, no ser humano. Nossa tropa está cansada, está doente, é problema ortopédico, problema psicológico, né? Então, nós temos que investir dessa forma. Se não for assim, gente, vai ser mais uma intervenção para inglês ver. Eu só quero fechar com uma coisa pode aqui, fechar que eu não mesmo posso pensamento esquecer. Que eu vou fechar. Nós não podemos esquecer. Com essa intervenção, nada vai ser votado, nada pode ser votado, alteração nenhuma na Constituição. Nenhum. A reforma da Previdência que o Temer já estava dando como perdida foi travada. Porém, todavia, contudo, conquanto, se vocês lerem a matéria, depois eu vou postar, ele fala em intervenção, ele faz o decreto da intervenção, mas logo depois ele já fala na criação do Ministério da Segurança Pública. Veja, não é que nós sejamos contra o Ministério da Segurança Pública. Nós somos contra uma quantidade absurda de ministério e dependendo da intenção. Com esse ministério vai ser alocado, eu não me lembro do número, mas eu vou colocar um número aqui, no mínimo, de início, R$1 bilhão. Se ele está sem voto para aprovar a reforma da Previdência e ele cria um novo ministério com R$1 bilhão, ele começa a ter muitos contribuintes. A gente está no Brasil, né, gente? Aqui, ninguém vejam faz bem. política pelo povo. Vejam bem. É pegar esses só para concluir, é pegar esses R$1 bilhão e fatiar. A intenção é essa. É simples, pô. Isso é muito simples. Voto. Isso é raciocínio lógico. Isso teria que ser investigado pelo Ministério Público Federal. Evidente. Se ele não está comprando voto. E outra, pior, mais assustador possível. Ministros cotados, Raul Jugman, eu gravei só 2 nomes, e José Mariano Benicá Beltrame, aquele que ajudou a fundar a Segurança Pública do Rio. Fundar não, gente. Afundar. Esse é o objetivo. Teve uma média de 140 policiais mortos por ano durante a gestão Beltrame, e ele teve o disparate de dizer uma vez que achava que a gestão dele tinha sido boa. Boa, 140 crianças órfãos, e ele achou que foi uma gestão boa. Exatamente. Então, para finalizar meu discurso, eu vou deixar você acabar. Eu vejo como oportunismo, jogada política lá da cabeça. Se o nosso querido general vai seguir essa jogada política ou ele vai honrar o Exército de Caxias e a população brasileira sofrida, é outros 500. Eu torço para que ele siga esse caminho. Exatamente. Pode finalizar, Daniel. Não, eu vou finalizar exatamente o que ele falou. Então, vocês pensam mesmo que o Michel Temer, aquele presidente, ele, com aquele, eu vou falar com os culhões que ele tem, ele assumiria, traria para si essa responsabilidade de colocar em guerra um Estado que ele mal conhece a geografia? Sinceramente, um presidente do PMDB, vice da Dilma, você acha que ele quer o bem da sociedade? E encontra outrora fora do país, ele disse que acredita no diabo. E nós sabemos também tudo o que ele quer, tudo que está por trás disso tudo. Então, o que o Major falou aqui é perfeitamente que a gente encerra. Isso é tudo uma jogada política, isso na minha concepção, não estou afirmando nada. A nossa breve análise aqui, que não passa de uma jogada política. Então, torcendo para que não seja que o general, de fato, honre as estrelas, honre a farda dele e honre todo o efetivo das Forças Armadas e policiais, que hoje está nas costas dele uma responsabilidade enorme. Então, mais ou menos isso aí. Importante dizer, gente, o quadro está caótico. O quadro está caótico. Se eu tiver que escolher entre ter um blindado do Exército na esquina da minha rua ou
um bonde fazendo arrastão, eu prefiro o blindado do Exército. Evidente. Isso é indiscutível. Inclusive, até apoio a questão de trazer a guarda para o combate. Nem que seja... Sim, a guarda municipal, a guarda civil metropolitana. Nem que seja no nível mais o policiamento ameno. Ordinário. Nem que seja no nível mais ameno. Sim. Mas também isso aí é outra live. Sim, outra live. Então, que as mudanças sejam feitas, que o povo sinta alguma coisa. Agora, vamos lembrar, se a gente tiver, mais para cá, né? Se a gente tiver 100 milhões... Se a gente tiver 100 milhões de gasto para poder manter tropas na rua, né, 100 milhões por dia, eu não me lembro qual foi o valor da última, mas era um valor absurdo. Eu prefiro que se faça uma intervenção no sentido de dar apoio para a polícia que está aí. Então, se esses 100 milhões viessem para a polícia, reestruturar arma, colete, novos concursos, os 4 mil mais outros concursos, porque a gente precisa, na minha conta aqui, o ideal para o Rio de Janeiro seria entre 70 e 80 mil policiais, e nós não temos 50 mil, são 45. Só que nem todos os 45 estão de serviço, geralmente é metade ou até menos. Na verdade é um quarto. Um quarto, então. Aproximadamente um quarto da tropa. Então, nós temos em torno de 18 mil no dia. Isso, não, menos. Não, 45 mil não. Nós estamos entre 10 e 12 mil policiais por dia. Por dia de serviço, tirando as folgas e tudo mais. Não, esse número é importante, porque a população sente a falta do policiamento na rua. E tem uma forma de dobrar sem onerar o contribuinte. Tem uma forma de dobrar esse efetivo nas ruas com um plano simples que já é institucionalizado nos Estados Unidos, que é outra live. Outra live a gente vai fazer. Então, gente, é isso aí. É isso aí, para fechar a ideia. Para resumir, enquanto a gente não pode mudar isso politicamente, vamos nos enganjar nas redes sociais. Compartilha esse vídeo, o máximo que puder. O Major acabou dando uma aula aqui. Vamos abrir um debate, vamos trazer para o debate. A gente aqui não corre do debate. Quer debater? Vem ao vivo, pode ir. Eu não vou para reunião privada com o Marcelo Freixo, com qualquer um dos asseclas dele. Eu não vou. Mas se quiser um debate ao vivo, vamos debater. Eu debato com qualquer um. A gente não tem medo. Vamos que vamos. Porque nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Tá? Então, vou resumir aqui. Faça a sua parte, compartilhe, se enganje, faça parte de movimentos, vem para a luta do bem. Quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, ao lado da sociedade de bem, com certeza que a gente derruba a tirania que está hoje no governo. Se enganje também politicamente, tá certo? Escolha seus candidatos. Isso é importante. Lute os candidatos. E por analise fim, o candidato. E por fim, gente, é outra live que a gente tem que fazer sobre religião. Vamos fazer. Independente de religião, independente da sua religião. Mas ore, porque o Rio de Janeiro está sob o controle das forças do mal, das trevas, espiritualmente falando. Essa guerra não vai ser vencida sozinho. Vamos pedir a Deus aí que abençoe. Gente, no mais aí, a gente deseja aí um bom fim de semana para vocês, para a família de vocês. Aqui, com o meu força e honra. Sempre. Honra sempre. Força e honra. Rapaziada, um abraço, obrigado aí por todo mundo. Fiquem com Deus aí, obrigado pela participação. Deixa as perguntas aí que o que não foi respondido. O que não foi respondido a gente responde então. Tá bom, gente? Obrigado aí, gente. Um abraço.